Olá, boa tarde. Eu esqueci o meu celular, peraí. Como é que eu vou fazer a live sem o... Ai, gente do céu, boa tarde. Vou esperando vocês entrarem. Esqueci aqui onde está a análise de hoje. Gente, tá um barulho aqui, começou esse barulho aqui do nada, do absoluto nada. Será que vai ficar ruim? Será que vai ficar muito barulho? Sabe por quê? Eu não consigo pôr fone, porque meu fone, ele tá ruim, ele tá muito baixo. E aí, se eu coloco fone, a gravação não sai tão boa, porque eu acho que ele tá com alguma coisa. Então, sem fone é melhor. Porém, sem fone não isola o barulho aqui. Então, se ficar muito ruim, ficar muito barulhento, vocês vão me falando, tá? Pra não atrapalhar aqui, para que vocês consigam me ouvir. Porque hoje nós vamos fazer mais uma análise. E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar. E quando eu leio aqui, eu consigo já entender o que está conectado com o que. Então, muitas vezes a gente nem precisa, né, aprofundar tanto para entrar, por exemplo, num aprofundamento. Só de ler aqui você já vai ter uma visão de tudo o que está acontecendo. Então, para quem está chegando aqui agora, não conhece, toda quinta-feira eu faço uma análise sistêmica gratuita. Como que é escolhido? Na terça-feira eu abro o meu direct para que vocês enviem a história de vocês. Então você me envia a sua história, eu escolho dentre as histórias que eu recebi, eu escolho uma para fazer uma análise aqui na quinta-feira. Claro que eu não exponho a pessoa, fica, né, no anonimato. Eu só realmente leio, né, trago de acordo com o que ela me trouxe e aí a gente vai fazer uma análise. Por quê? Porque eu acredito que nós temos histórias e dores parecidas. Então, quando a gente se vê nessa outra pessoa, a gente entra em contato também com as nossas próprias dores. Então, por isso, eu faço essa análise toda quinta-feira. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Fabiana. Estava falando aqui, né? Toda terça-feira, então fiquem ligadas. Toda terça-feira eu abro o meu direct para que as pessoas mandem as suas dores para mim. E aí, dentre essas histórias, na quinta, eu escolho uma história para ser analisada. Então, eu vou ler essa história e aí eu vou comentando aqui com vocês. Bom, ela me mandou assim: oi, Cami, tudo bem? Cami, te contando um pouquinho da minha história. Então, é bem difícil o relacionamento pra mim. Uma porque eu não consigo confiar na pessoa, outra porque eu me fechei bastante para relacionamentos. Enfim, não tenho muito medo de sofrer... tenho muito medo de sofrer desilusões amorosas. E os meus avós, por parte do meu pai, até onde eu sei, brigavam bastante. Por parte do meu pai, eu brigava tanto que o meu avô, ele não era de ficar em casa. Ele trabalhava bastante fora e tudo mais. E a minha avó sempre foi muito rancorosa do lado da mãe. Do lado da mãe eu não conheço muito, porque a minha mãe, ela foi adotada. Então eu não sei nada referente ao relacionamento. Mas o pouco que eu sei é que também brigavam bastante, discutiam bastante. Os meus pais, eles não são diferentes. Um fala do outro, que às vezes tem que ver assim para a mãe, para pai. Bom, não entendi essa parte aqui. Mas enfim, vamos começar aqui, né? Então veja, uma história de muitas brigas, de os pais que brigam, avós que têm relacionamentos muito difíceis. Então ela vem de uma história ancestral de muita dor, né? E
a dor dela, qual que é a dor que ela me traz aqui? Onde que ela coloca aqui? Não consigo confiar na pessoa. Ela não, qual que é a dor dela? Não consigo confiar. Boa tarde, Carolina, Samira, boa tarde. Então, a gente vai começar por aí. A dor, não confio e ancestralidade com muitas brigas. Meus pais agora, que eles acalmaram um pouco, mas eles já foram tipo de se bater muito entre os dois. Muitas vezes tive que esconder minha mãe do meu pai. Assim, quando eu era um pouco menor, quantas vezes tirar ela pela janela, de esconder para que eles não brigassem, para que meu pai não batia. Houve muita traição por parte do meu pai. Tanto que a minha mãe fala que ele tem uma filha fora do casamento. Se é verdade, eu não sei. Também nunca procurei saber. Segundo, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas só para vocês já irem enxergando aqui. Dificuldade de confiar, relacionamentos difíceis, os pais, ela muitas vezes se colocando ali num lugar que não era dela. Então, uma criança, se colocando entre os pais num lugar de grande. Claro que isso tem um peso gigante para uma criança e claro que isso causa dores que ela hoje vai para os relacionamentos com esse mesmo medo, né? Como é que ela vai confiar se a pessoa ali, quando é um adulto, um pai, bate na mãe, né? Tem essa violência, o masculino para ela é um lugar de muita dor, de perigo. Não posso confiar aqui nesse masculino. E aí vamos continuar. Quando eu casei foi bem difícil, porque eu sempre fui ligada no 320, sabe? Então sempre tinha que ser do meu jeito, sempre, toda a vida, se não era motivo da gente brigar, enfim, tudo, e teve muita interferência também da minha ex-sogra no relacionamento. Traição por parte do meu ex, veja já a repetição, um pai que trai a mãe, um marido que trai ela repete a história da mãe. Separação, eu grávida de 3 meses, várias ameaças de aborto. Depois que eu me separei, o meu filho, hoje ele tem 15 anos. Então, assim, faz 15 anos que literalmente eu não levo ninguém a sério, sabe? Eu já tive algumas pessoas que apareceram, pessoas boas, mas eu não consegui ainda me abrir literalmente para o amor. E hoje eu já tô cansada, exausta de ficar sozinha. Tenho 35 anos, então eu realmente vejo que eu quero alguém que seja meu companheiro, meu amigo, meu amante, uma pessoa para compartilhar os bons e maus momentos da vida. Então essa é a história que ela conta. Vamos lá, vamos começar a fazer essa análise aqui. Vou falar algumas coisas para vocês. Vou até anotar aqui para não esquecer nada do que eu quero falar. Que tem várias coisas, vocês conseguem entender quantas camadas a gente enxerga ali e a dor dela principal, que é não confio, não consigo confiar. Primeiro a gente vai entrar na parte dela familiar. Ela teve uma mãe que foi adotada. Então a mãe já tem uma dor ali, uma dor primeira de fui dada, fui abandonada, e por mais, e aqui a gente não vai entrar nas questões, foi como tinha que ser, faz parte da história, mas a gente tá falando aqui de uma memória de dor. Então, essa avó dela, né, que teve que doar essa filha, doar um filho não é uma situação fácil, né? Quem tem, né, faz essa escolha é de um lugar de muita dor, de que realmente, né, é necessário fazer isso, independente do que acontece. É um lugar de abrir mão, né, de algo que é seu, porque um filho é seu e ela, né, dá. Pensa que essa analisada morou lá nesse útero da avó. Por quê? Porque quando, né, a menina está sendo formada, vocês sabem, né? Acho que a maioria daqui sabe, os óvulos já estão lá dentro dessa mulher. Então pensa, tudo que a avó passa na gestação, que depois, né, culmina a ela dar essa filha para adoção, a analisada aqui sentiu.
Então ela traz essa memória. Como que eu vou confiar em alguém? Se a pessoa que, né, tinha que cuidar de mim, me doou. Fez isso com a mãe dela. Então esse é o primeiro aspecto aqui que a gente precisa olhar. O segundo, então ela vem, né, de uma história ancestral de brigas. Quando ali ela é a criança, que ela precisa ser a parte protegida, que os adultos protegem, ela acaba sendo a que tem que proteger. Então, como que eu vou confiar na vida, nos homens, se eu não posso confiar nos meus pais? Que eu sou a pessoa que tenho que fazer ter esse cuidado, eu tenho que separar as brigas, eu tenho que fazer o papel da adulta aqui. Mais uma vez, aqui jamais a gente não vai entrar no lugar de culpar, de quem é certo, de quem é errado, de que tinha que ser diferente. A gente tá olhando aqui para os fatos, tá? Então a gente tá olhando para os fatos e por que hoje ela não consegue confiar no homem, se entregar aí para esse masculino. Então ela já cresce nesse lugar. O que é importante aqui? Olhar para essa criança interior. Entrar num lugar de adulta e dizer, você pode agora confiar, porque eu, adulta, cuido da criança. Essa criança, ela não vai mais sentir que ela não pode confiar, porque ela tem uma adulta para cuidar dela. Então é o processo, né, de autoconhecimento, de olhar para a criança interior, cuidar dessa criança interior, para que ela não confie no outro, confie na adulta, que é a que cuida dela agora. Porque o que está acontecendo aqui? Por que ela não consegue confiar? Porque quem está indo lá para a relação é a criança. E como a criança tem essa memória de dor, ela não consegue. Mas se a adulta toma a frente e diz, olha, eu cuido aqui, confia que eu, adulta, é que tomo conta de você. E a adulta vai para um relacionamento, ela consegue, né, ter uma relação e confiar no outro. E aí, dentre toda essa história, né, que ela traz já, ela vai, como isso não está bem resolvido, isso é uma dor para ela vai para o relacionamento e o que ela faz? Encontra um homem parecido com o pai. O homem que trai exatamente como ela contou aqui, que o pai, né, traía a mãe dela. Aí a repetição de padrão. E aí, como é que eu mudo isso? Olhar para o pai não mais como o marido da mãe, não mais como homem, mas como pai. Entendendo que se aconteceu, o pai também traz suas questões, também traz as suas dores. E que o mais importante, ele já fez. Ele deu a vida. Então, deixa o casamento dos pais com os pais. Vocês viram aqui o que ela trouxe, eles estão casados até hoje, né? Então, ela traz tudo isso, né? Vivenciou tudo isso, mas eles estão juntos. Eles estão lá casados. E ela não está se permitindo viver o relacionamento. Então, pai, pode falar no coração, pai, mãe, eu deixo o relacionamento de vocês com vocês. Isso não é sobre mim. E eu vou viver um relacionamento que vocês não puderam viver. Eu vou ter esse relacionamento saudável que vocês não puderam. Esse é o verdadeiro honrar. Não ficar lá ainda, né, olhando para essa relação que não deu certo, essas histórias de brigas, essas histórias de dor. E eu pego isso, eu pego essa história e falo, vou fazer algo de bom. Agora eu vou viver o que eles não puderam. Eu vou fazer diferente deles. Então, a repetição. E você viu outra coisa aqui que a gente, né, tá conversando 15 anos se separou e não conseguiu mais ter um relacionamento sério. Por mais que queira, se viu na consciência, ela diz, eu quero um relacionamento bom, eu quero um relacionamento saudável, né? Eu quero
ter isso, só que eu não consigo. E o terceiro é gratidão pela história que ela viveu com esse parceiro. Ai, mas ele me traiu, ai, mas ele me machucou. No caso dela, ainda teve o maior sucesso desse relacionamento, que foi o filho que eles colocaram. Então, o relacionamento deles já foi um sucesso, porque trouxe vida, trouxe mais vida para o mundo. Então, ter esse lugar de gratidão e entender que todo o relacionamento é 50% para cada. Ninguém se atrai pelo acaso. E agora a gente viu por que ela atraiu essa pessoa para a vida dela. Porque ela já trazia uma história de dor da própria família, um padrão que existia ali. O padrão do pai, o padrão das brigas dos avós, toda essa dor ancestral de relacionamentos que não dão certo e que ela trazia. Então, ela atrai uma pessoa como se fosse assim: eu vou ser leal às mulheres da minha família. Se elas não puderam ter um bom relacionamento, eu também não posso. E aí ela fica presa nessa dor. Então eu olho lá na frente, eu quero um parceiro, eu quero uma pessoa, um relacionamento saudável, eu quero uma pessoa boa pra mim, mas eu ainda olho lá pra trás, pra dor do meu passado, pra minha criança, pros meus pais, pros meus ancestrais. Faz sentido? Me diz se tá fazendo sentido enquanto eu bebo uma água. Me contem. Acho que faz sentido, né? Vocês não me responderam. Sim, que bom, Dani, que bom que tá fazendo sentido. E aí, qual que é, né? Então tá bom, Camila. Tô vivendo uma história parecida, percebo que eu tô repetindo um monte de padrão, tô fazendo igual. E eu, né, tenho conversado aqui bastante sobre isso. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu passei muito tempo da minha vida vivendo exatamente assim. E era a mesma coisa, eu tinha padrões, tinha traições no meu sistema, tinham mulheres que ficaram viúvas. Então, todos esses padrões eu tinha. Só encontro caras parecidos com o meu pai. Então, já sabe, olha pro seu pai. Porque o que acontece, Dani? Quando você olha para o seu pai, você não tá olhando para o seu pai com os olhos de filha. Você está olhando para o seu pai com os olhos da sua mãe. E aí você enxerga ele o quê? Homem. A gente fala assim, homens, você enxerga uma pessoa com RG e CPF. E o pai é só aquela pessoa que deu a vida. E que você só tá aqui porque foi ele. E você só é quem você é porque você é feita desse pai. Então, quando você voltar lá e retomar o amor do seu pai, você fica livre pra... Por que você atrai um homem parecido com o seu pai? Eu tenho um vazio de pai, eu sinto falta porque eu queria ter recebido amor e eu acho que faltou amor. Eu vou lá pra vida e quero que esses outros homens me dêem esse amor. E eles não me dão, porque não é lá que tá faltando, é no meu pai. Então mesmo, né, eu sinto muito, eu sei que é difícil, né, ter agressividade, que é difícil, que é um processo, e eu entendo de verdade, mas aos pouquinhos vai voltando, vai entendendo assim, foi suficiente, porque mesmo na falta, eu só sou quem eu sou porque eu tenho essa história. Chore essa dor, chore essa frustração de eu queria ter recebido mais.
eu queria mais e eu não tive. Porque quando você olha que realmente faltou, você não vai buscar mais no outro. Você vai acolher e vai até você integrar e dizer, tudo bem, era isso que ele tinha. Tá tudo certo, tá? Mas assim, se acolha no seu tempo, sem pressa, um momento por vez. Quando tem muita dor, né? É difícil, eu sei que às vezes é difícil falar, mas faz isso, tá tudo bem. Não, né? É realmente um processo. Mas primeiro olha pra falta. Faltou. Eu queria amor e eu não tive. Porque aí quando você acolhe a falta, você sabe que tá faltando e não é nesses outros homens que você vai encontrar, tá? Então esse é o primeiro, se eu puder te dar assim, o primeiro passo é esse. Chore a falta. Eu queria e não tive. Tá bom? Bom, então como eu falei, entendo e assim, se eu falo isso, né, eu tô falando isso muitas vezes porque é muito verdade. Se que eu não tenho uma história nada diferente de vocês, né? Meu pai era alcoólatra, meu pai faleceu quando eu era adolescente, então eu cresci sem, né, a presença do meu pai, eu via os homens como homens fracos, eu acabava buscando homens também parecidos com ele, muitas brigas por conta do alcoolismo, né, entre os meus pais, então assim, eu entendo exatamente como é que é isso. E eu também sei que se eu, né, conseguir transformar isso, sair de relacionamentos péssimos, ou às vezes de nem conseguir porque conheci alguém e aí não dava certo, nunca dava certo, e hoje, né, eu tô já num relacionamento sério, estável, já há 3 anos, foi porque eu olhei para isso, então eu sei que é possível. No seu tempo, no tempo de cada uma, estou aqui para conduzir vocês, né? Fiz o grupo lá, o Despedida de Solteira. Todo dia eu tô colocando exatamente para que vocês vão, né, ampliando essa consciência, transformando isso, porque eu sei que a consciência é o que transforma tudo dentro da gente. Quando a gente entende, olha, entendi, eu tô fazendo isso por conta disso. Isso já vai transformando as nossas relações. Então, vocês têm alguma dúvida? Já falei de outras coisas aqui, mas da analisada vocês entenderam os 3 pontos aqui importantes de olhar. Ancestralidade, a mãe, a criança interior e a despedida desse parceiro, né? De gratidão pela história que eles tiveram e o entendimento que eu te atraí porque eu trazia uma dor. Então, é 50% de responsabilidade para cada um e a nossa relação já foi um sucesso. E mesmo que não tenha filhos, lembre que tudo que você viveu dentro de um relacionamento te ensinou algo. Mesmo que você tenha aprendido, peraí, tem alguma coisa de errado aqui que eu não tô vendo ainda. Foi graças a você se relacionar, porque às vezes quando a gente desiste, vou ficar sozinha, não quero saber. O que você tá aprendendo sobre você? Eu sei que às vezes, né, a solitude tem sua importância, não tô negando isso, a importância das vezes a gente se recolher, nada contra. Mas o outro permite a gente aprender sobre nós. Ele vai tocar pontos nossos, feridas nossas, que só é possível olhar graças a essa outra pessoa. Então, mesmo que o seu relacionamento não tenha sido bom, que tenha dor, enxergue o que você aprendeu ali sobre você, o que você pôde ali crescer. Então, esse é o meu convite de hoje, tá? Olhar para isso e enxergar em todas essas situações o que você pôde aprender nessas relações, na sua história, na história dos seus relacionamentos, porque se você tá aqui hoje me ouvindo falar, é porque você tá pronta para mudança. Isso aqui poderia ter passado e você nem ter se interessado, mas se você tá aqui e tá ouvindo até agora, é porque você quer a mudança, é porque você quer se transformar, e eu tenho certeza que você pode fazer isso. Vou tirar uma cartinha
Eu sempre gosto também de fechar essa análise. As constelações eu também fecho com cartinha, mas aqui eu também quero fechar, tanto para analisada como para vocês que estão assistindo, entendendo que nada é por acaso, que se você ouviu isso é porque tem algo que você precisa para transformar a sua vida. E essa cartinha também vai te mostrar um caminho. Vamos lá. Eu digo sim para a vida. Eu digo sim para a vida. O que quer dizer sim para a vida? Primeiro eu digo sim para de onde a minha vida veio. Eu só tô na vida porque um dia lá atrás as pessoas também disseram sim para a vida. Meus pais disseram sim para minha vida, meus avós disseram sim para a vida dos meus pais. E para você receber da vida, seja os relacionamentos, seja dinheiro, seja todas as coisas boas que estão aqui na sua frente, estão aqui na frente, primeiro você tem que dizer sim para de onde a sua vida veio. Esse é o maior presente que você recebeu, mesmo que o seu pai seja e é imperfeito, a sua mãe seja imperfeita, exatamente como todos nós somos errantes e imperfeitos e estamos aqui para aprender. Então, entenda, eles te deram tudo o que eles tinham e o mais importante você já recebeu, a vida. Então, diga sim para essa vida, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui se vocês quiserem printar. Mas eu posso colocá-la também quando eu postar a live. Essa live vai ficar salva, tá? Então, se vocês quiserem voltar, assistir de novo, enfim, estou aqui à disposição. Solteiras, entrem lá no grupo Despedida de Solteira. O grupo é gratuito, eu tô colocando lá coisa todos os dias. Segunda-feira eu dou uma aula pra vocês, bem profunda mesmo, a gente faz no Meet. Então entre lá pra não perder, que eu tenho certeza, assim, que tudo que eu aprendi ao longo desses anos eu tô trazendo pra vocês, porque como eu falei, vou repetir, eu quero todo mundo namorando, hein? Eu quero receber mensagem lá no meu WhatsApp, Camila, tô namorando. E quero saber da vida de vocês, quero todo mundo feliz e namorando, casando, tendo filho, tá bom? Um beijo e até a próxima.